Eu queria então agradecer aqui os organizadores e cumprimentar aqui a todos os participantes, as empresas produtoras, os clientes, enfim, fornecedores dessa indústria. E dizer inicialmente que o Simproquim, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado de São Paulo, está à disposição aí de todos, né, para atendê-los aí nas suas necessidades aí de ações institucionais, principalmente. O tema dessa apresentação, a indústria brasileira e a sua competitividade, ela é baseada no estudo elaborado pelo Departamento de Competitividade da Fiesp, terminada agora em março deste ano, e se referem a números da situação de 2012, mas que basicamente continuam valendo, porque são questões que nós vamos ver, discutir questões estruturais, muito mais do que questões conjunturais que afetam, que impactam a nossa competitividade. Queria começar aqui apontando esse slide, que é a nossa balança comercial e balança de serviços e rendas. O Banco Central publica isso periodicamente, né? São dados mensalmente, são anunciados, e a gente pode perceber deste gráfico que o saldo das nossas transações correntes, que significa o resultado de todas as movimentações, né, do Brasil, em termos da balança comercial, mais a balança de serviços, esse saldo tem crescentemente se aprofundando negativamente, né? Nós estávamos numa situação em 2004 com um saldo positivo, e hoje nós observamos que nós já estamos chegando aí a 54 bilhões, né, em 2012, e esse ano a tendência deve ser até de aumentar esse déficit na nossa balança, nas nossas transações correntes. Como que isso tem sido coberto? Né? Você tem esse déficit, tá? Estamos no vermelho. Isso tem sido coberto através da conta de capital e financeira. São as entradas de recursos que vão cobrir esse déficit. Esses 54 bilhões têm sido cobertos com as entradas de investimento, que a gente chama de investimento estrangeiro direto, e aplicações financeiras, que são os recursos internacionais que chegam aqui para as nossas bolsas, e aplicações em ações, em renda fixa. Com isso, a gente tem conseguido cobrir esse déficit nas transações correntes, especialmente a partir do ano de 2008, quando o Brasil, então, foi classificado, aliás, 2009, né? O Brasil entrou com uma classificação, ganhou o investment grade das agências de rating, né? As principais, a Standard & Poor's, a Moody's, que deram ao Brasil essa categoria de investment grade. Naturalmente, aplicadores estrangeiros se sentiram mais confortáveis de vir aplicar recursos no Brasil. Vocês sabem que há certas regras, principalmente em fundos de investimentos no exterior, que têm regras
que os obrigam a colocar recursos somente em economias seguras que tenham esse investment grade. Com isso, então, nós tivemos um grande crescimento dessa conta. Como a gente pode observar. No entanto, já a partir do ano passado, a gente já começa a perceber, em função do nosso ambiente econômico, já uma certa redução desse investimento estrangeiro direto. Esse investimento estrangeiro direto são aqueles investimentos que viriam assim para, vamos dizer, para a produção, para gerar riqueza, né, na economia. Enquanto que os investimentos em carteira são aqueles relacionados a aplicações financeiras, que naturalmente começaram a diminuir em função da redução das taxas de juros. Isso começa a deixar de ser tão atrativo. Pode ser que nós tenhamos aqui esses investimentos em carteira, eles voltem a crescer em função do crescimento das taxas de juros, mas a preocupação maior são os investimentos estrangeiros diretos, que esses que vêm, que seriam importantes, e são importantes para a economia real, né? E esses estão dando um certo arrefecimento. A gente nota aqui, eu não trouxe, e é muito difícil se conseguir a abertura desses dados do investimento estrangeiro direto, para onde eles realmente vão, mas uma boa parte estão indo para aquisições. Houve muita movimentação nesses últimos anos de aquisições de empresas nacionais por grupos internacionais. Isso entra como investimento estrangeiro direto. Muito mais do que para investimentos em novas fábricas, né? Novas produções. Mas também existe isso. Então, esse é o quadro macro das nossas transações internacionais. Esse slide aqui, a gente mostra a indústria de transformação e o varejo. Então, a gente percebe um crescimento acelerado do consumo, isso acho que não é novidade para ninguém, né? O consumo crescendo de uma maneira bastante expressiva, né? Desde 2004 para cá, nós tivemos aí um crescimento de praticamente o volume de vendas do varejo, ele dobrou, mais do que dobrou, mas que a produção industrial da indústria de transformação sofreu um crescimento menor de que 20%. Então, mostra um outro dado importante que a gente precisa investigar. É evidente que uma economia que cresce, ela se abre mais ao exterior e as transações comerciais com o exterior, naturalmente, tendem a crescer. Então, o volume de importações tende a crescer, isso é natural. Mas aqui parece que é um pouco desproporcional, né? Nós não tivemos a indústria nacional aproveitando de uma maneira mais expressiva esse crescimento do consumo. Aqui a gente é um quadro um pouco poluído, mas prestando um pouco de atenção no quadro na esquerda, a gente vê como as importações têm substituído a produção nacional. Em 2003, as importações representavam 10% apenas quando comparado com produtos nacionais produzidos aqui, não é? Nós estamos falando de produtos produzidos no país, e esses produtos, com a competição internacional, tudo, naturalmente você não vende tudo, tem o produto importado. Esse é o princípio de uma economia aberta, de uma economia de mercado, né? Mas esse número era 10%, e praticamente agora em 2012 esse número passou de 20%, o que mostra realmente o vigor
desse processo de substituição de importações. O quadro da direita mostra alguns setores, alguns segmentos em que esses valores, aí, como no caso de máquinas, escritório, informática, chega a quase 60%. Não é? Quando comparado com 2003, que era menos de 40%. Então, praticamente grande parte dos setores, a gente percebe o crescimento das importações em relação à produção local. Esse daqui é um quadro particular só, que é do meu segmento, que é da indústria química, onde a gente vê aí o consumo aparente nacional, que é a soma da produção mais as importações menos as exportações, quer dizer, o consumo real, crescendo mas basicamente sendo atendido por importações. As importações que representavam menos de 10% no ano de 90, aqui pegamos uma série mais longa, hoje já está chegando a perto de 1/3. Quer dizer, o setor químico, o consumo de produtos químicos é atendido hoje por 1/3 já por importações. Então, nós estamos vendo esses dados para chamar a atenção de que a indústria de transformação ela tem tido uma participação menor na construção do PIB. Nós chegamos no ano de 2012 a 13%, que é a contribuição da indústria de transformação no PIB nacional. E a gente, fazendo alguns exercícios aí que foram feitos, nós podemos chegar a menos de 10% isso no médio prazo. Bom, por que isso preocupa? Quando nós vemos um quadro da indústria de transformação perdendo espaço dentro da economia brasileira, no modelo onde que o consumo tem sido privilegiado em detrimento da produção, né? É porque a indústria de transformação, na realidade, ela é a mola propulsora para o crescimento de um país. Ela é a mais intensiva em investimento produtivo, ela é aquela que tem o maior fator de multiplicação na economia, ela é onde você gera os melhores empregos, né? Os empregos tanto de mais qualidade, né? Você demanda mais conhecimento, né? Mais especialistas em relação quando nós comparamos com os outros segmentos, né? A produtividade da indústria de transformação ela é a mais alta da economia, ela é mais de 30% superior aos outros segmentos, e ela é uma geradora de inovação, além de também originar inovação. Então, ela realmente, a indústria de transformação é o que move. Nós não temos exemplos, quando nós olhamos as economias no mundo que crescem, nós vamos ver o papel central da indústria de transformação. Pegarmos um exemplo mais recente, né, é a Coreia, né? Eu acho que vocês estão cansados de ouvir como a Coreia saiu de um patamar que há 20 anos atrás era um país com um PIB menor que o do Brasil, não é? E hoje está aí mostrando o que é, com produtos competindo no mercado internacional, inovando, né? Trazendo tecnologias, enfim. Isso deu esse grande impulso na economia coreana, sustentada na indústria de transformação. Então, preocupa quando a gente olha um quadro aqui no Brasil e a gente vê essa situação. Bom, e por que nós perdemos isso? Aqui, então, nós vamos começar a falar das coisas mais próximas da gente, né?
nós falamos aqui custo Brasil, uma expressão aí que tá sendo usada, toda atribuída à falta de competitividade da nossa indústria. É um termo recorrente mostrando que é a principal causa da perda de competitividade da indústria. Então, aqui primeiro, a primeira ideia aqui é a gente entender um pouco o que é esse custo Brasil, o que significa esse custo Brasil. Então, os custos são o conjunto de fatores que fazem com que as deficiências da nossa economia, elas se mostram mais expressivas em relação quando nós comparamos com outras economias. E, basicamente, o custo Brasil é um conjunto. Esse conjunto de fatores, eles não dependem da estratégia das empresas. A gente cansa de ouvir: vocês não são competitivos, vocês não conseguem competir. Na realidade, o custo Brasil, ele depende, na realidade, de políticas de Estado, muito mais do que de estratégias empresariais. Porque nas estratégias empresariais você pode ter um ganhador e um perdedor, mas quando todos são perdedores, né, aí fica complicado você explicar que são as estratégias de empresa que provocam a perda de competitividade. Nós listamos aqui 6 grupos de fatores do ambiente de negócios, né? E mais ainda a questão cambial que nós vamos tratar à parte. Então, nós temos a questão da tributação, que além da carga tributária, nós vamos falar também um pouco da burocracia para pagar tributos, né? Que é um custo também que vem. O custo do capital de giro, custos de energias e matérias-primas, os custos da infraestrutura logística, os custos extras de serviços a funcionários e os custos de serviços não tradables, aqueles que você não pode importar. E mais a taxa de câmbio, né? Então, esse é o conjunto que nós conceituamos como sendo componentes do custo Brasil. Então, o que nós vamos fazer é mostrar um preço, como é que nós calculamos esse custo Brasil. Nós temos o preço no país comparado, que é 100, né? E mais uma parcela, que seria o custo Brasil, que é a estrutura produtiva e ambiente de negócios. Então, esse é o cálculo que foi desenvolvido para mostrar realmente a importância, né? E como esse custo Brasil impacta na competitividade da empresa, né? Ele reflete o impacto no preço devido às desvantagens do ambiente de negócios brasileiros. Bom, vamos falar então desses 6 itens, começando por tributação. Bom, os principais países cuja produção compete com a brasileira, nós dividimos em algumas categorias. Os parceiros, que são aqueles países que representam 76% da nossa pauta de importação. Os desenvolvidos, né, os países desenvolvidos, que estão entre esses parceiros. Os emergentes, que também estão entre esses parceiros. E a China, que é o principal país na pauta de importação de industrializados. Aí embaixo nós temos a lista, né, desses países aqui. Bom, carga tributária, a brasileira é recorrente, né? Falar que ela é muito elevada. Esse gráfico aqui a gente pode perceber como países com a mesma categoria, né, de PIB, esse conjunto aqui, que estão nessa faixa aqui de PIB, a carga brasileira é a mais elevada. E mesmo quando nós comparamos com países com PIB bem maior que o brasileiro, vê que a maioria, o Brasil ainda se encontra com
com a carga tributária mais elevada. Então, isso por si só já poderia mostrar como a carga tributária ela impacta forte na questão da nossa competitividade. Bom, o que são então esses fatores da carga tributária? Os tributos diretos na produção, que são as alíquotas, imposto de renda, contribuição social, INSS, entre outros. Os tributos que são irrecuperáveis, aqueles que você incorpora no preço e fica, e a burocracia para pagar esses tributos. Nós não incorporamos aqui nesse cálculo ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc., porque eles incidem tanto nos produtos produzidos no país como nos importados. Então, eles seriam, teoricamente, neutros, né? Bom, aqui o A e B, eu acho que são claro quais são esses tributos, né? Depois nós vamos ver o impacto deles, mas eu queria aqui só fazer uma referência a burocracia. A burocracia para pagar tributos, que ela chega a ser enlouquecedora, né? Então, aqui tem alguns dados interessantes de depoimentos que foram tomados, como, por exemplo, uma empresa internacional, né, que usa 2 pessoas para cuidar de toda a área tributária nos Estados Unidos, e essa mesma empresa aqui no Brasil tem cerca de 200 pessoas. Eu acho que isso não chega a ser uma novidade, mas quem convive nesse ambiente internacional, especialmente aquelas empresas multinacionais, a gente vê essa diferença. Há pouco tempo atrás, o Dr. Gerdau, ele fez esse comentário, como o grupo dele fez uma série de aquisições nos Estados Unidos, ele constatou que é isso mesmo. Ele falou, eu tenho uma salinha lá, ele falou, não sei se é 3, 4 pessoas que cuidam de toda essa área tributária, e aqui eu tenho vários andares aqui para cuidar do mesmo tema. Então, e não é só com relação aos Estados Unidos, mas na questão também, quando nós comparamos com os países aqui emergentes, com os nossos vizinhos, né, Argentina, México, nós também temos essa situação desfavorável. Outra questão, o número de normas que se tem no Brasil. Uma empresa de porte médio, segundo o IBPT, né, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, uma empresa média precisa atender mais de 3.000 normas tributárias. São editadas pelos órgãos tributários, especialmente pelas Receita Federal, Estadual, Municipal, 46 normas tributárias por dia. Quer dizer, a cada 26 minutos, a Receita Federal cria uma nova regra. Isso foi constatado por esse estudo do IBPT e que consta aí no documento, aí, baseado nas informações oficiais. Esse custo da burocracia para pagar tributos, o cálculo que nós fizemos é que ele corresponde a 2,6% dos preços industriais, considerando toda a cadeia montante, que não é um custo desprezível, é um custo que não deveria existir, né? E que aparece aí onerando. E tem outras informações aí, o número de horas que você gasta para pagar um tributo no Brasil comparado com outros países, né? E, finalmente, embaixo, então, a gente vê que, correlacionando os custos da burocracia brasileira com os dos países selecionados, identificou-se que, no caso dos países parceiros, aqueles que são os grandes parceiros do Brasil,
conjunto, dá quase 3% o nosso custo superior. No caso dos países desenvolvidos, também está nessa ordem de grandeza, e tanto com os emergentes como a China. Portanto, é um dado assim, bastante expressivo no impacto da nossa competitividade. Em resumo, esse aqui é um resumo do que a tributação ela impacta no custo Brasil, né? E nós falamos comparando com esse grupo de países, né? Então nós temos aqui o impacto nos parceiros, nos desenvolvidos, emergentes e na China. Quer dizer, entre 14% e 16% o que a tributação onera o produto nacional quando comparado com os importados desses países. Capital de giro. Capital de giro é uma outra questão importante. Não é difícil, a gente também vê muito aí que as taxas de juros no Brasil, ainda que diminuíram, mas elas continuam sendo das mais altas do mundo. E além disso, um fator que onera bastante o capital de giro são os spreads sobre essas taxas de juros. Então, aqui esse quadro aqui é um comparativo em que nós temos o juro real básico da economia e o spread bancário. De longe, né, o Brasil tem o maior spread bancário. Esse spread bancário, quando a gente conversa aí com os bancos, a tendência nossa é atribuir que isso é o lucro dos bancos, né? Na realidade, os bancos argumentam que não, que aí tem uma série de taxas e de componentes que eles são obrigados a repassar, entendeu? Em função das regulações aí das autoridades financeiras aí. Mas a verdade é essa. A verdade é que o nosso juro real do tomador, quando nós comparamos com esse conjunto todo do país, é disparadamente o maior. E aqui está, então, como é que a gente compara, então, nessas médias, baseado nas médias com os diversos grupos de países, né? Bom, no resumo, o custo Brasil, capital de giro, ele onera a produção nacional nesses valores. Então, isso aqui nós vamos depois somar com o anterior, que é da tributação, e mais o da burocracia. Bom, um outro item importante que nós temos é a questão da energia e matérias-primas. Esse daqui foi um levantamento feito, trabalhado lá no Departamento de Competitividade da Fiesp, que mostra as nossas desvantagens em relação aos países selecionados na questão da energia e matérias-primas. Chama atenção especialmente a China, onde a nossa desvantagem chega a quase 8%. Vocês lembram que é aquele conjunto, né, que nós falamos de custo Brasil, né? Esse daqui, então, é o nosso terceiro grupo aqui, né? Na infraestrutura logística, foi um estudo, a elaboração que foi feita foi bastante detalhada, com muitas pesquisas. É difícil você comparar a logística, os custos, né, de infraestrutura e logística, mas aqui foi feito um trabalho bastante minucioso
onde foram analisadas as qualidades das rodovias, qualidade das ferrovias, qualidade dos portos, a densidade das malhas rodoviárias e ferroviárias, no sentido de tentar, através de notas, mostrar essa comparação. Aqui a gente fica um pouco surpreso, porque parece que o impacto da infraestrutura logística ela não é tão grande no custo Brasil, né? Nós estamos falando de 1,5 no máximo, né? Com relação aos parceiros, com a China, lá 2. Na realidade, porque isso, naturalmente, quando a gente transforma em custo, né? Há uma deterioração dessa infraestrutura, dessa oferta, em função de que os operadores desses segmentos, eles têm que arcar. Parte desses custos são arcados pelas cadeias, o que acaba compensando um pouco a deficiência, mascara um pouco o que é realmente a nossa deficiência logística, porque nós estamos, na realidade, tendo os operadores logísticos e os próprios demandantes acabam arcando com parte dessa deficiência. Bom, custos extra de serviços a funcionário. O que são esses custos extra? Nós temos uma série de encargos que as empresas têm que deveriam ser do governo, né? Então, hoje, as empresas têm que oferecer plano de saúde aos empregados, uma série de previdência, a previdência privada, não é? Coisas que ela já contribui para o sistema público, né? Então acaba duplicando. Então é a parte, vamos dizer, que não deveria existir teoricamente, né? Já que a empresa tem uma contribuição expressiva sobre a questão, na questão previdenciária, em outras questões, né? E acaba tendo que prover aos funcionários mais benefícios para compensar as deficiências do Estado. Isso também é um custo Brasil e que tem esse impacto. O outro impacto são os serviços non-tradables. Esses serviços são serviços de consultoria, assessoria, né, uma série de serviços que você tem que recorrer justamente por causa da questão burocrática, não só tributária, mas em todas as áreas, né, a extrema burocracia da nossa economia, e muitas vezes você tem que chamar consultorias para coisas, para interpretar marcos, legislações, enfim, em função dessa dificuldade. Isso acaba também impactando e também também onerando o produto nacional. Bom, aqui então a gente faz a consolidação. Então nós somamos todos esses fatores, né? Tributação, custo de energia e matérias-primas, custos extras de serviço a funcionário, capital de giro, infraestrutura e serviços não trade. E nós chegamos, né? Aqui nós temos os componentes e nós chegamos a esses números aqui. Então, hoje, o custo Brasil, ele está impactando em relação à China mais de 30%, quer dizer, nosso produto nacional tem uma oneração de 30% em função desse custo Brasil. Eu estou comparando, eu não estou colocando o custo, porque a China também tem seus custos de tributação, logístico, né? Nós estamos comparando o que existe lá e o que existe aqui, não é? Então, esse é o saldo líquido da nossa desvantagem
em relação a esse grupo de países, o que torna realmente complicada e explica por que a nossa indústria tem tido aquela curva de baixa performance em relação à economia como um todo. O câmbio seria um outro fator, e é um fator que a gente sempre toma cuidado, né, para olhar, porque às vezes ele é volátil, né? Aparentemente, nesse momento, quando o estudo foi feito, se usa muito esse índice Big Mac, né? Que é comparar o preço do Big Mac nos países em relação ao preço do Big Mac nos Estados Unidos. E é interessante porque tem uma consistência aí na série histórica desse índice, né? Que apesar de ser prosaico, ele pode ser usado quando a gente faz essas comparações. No ano passado nós tínhamos 14% esse desvio do real em relação ao dólar baseado nesse índice, né? O real se desvalorizou, né? Nós já tivemos, teoricamente, a gente teria coberto isso. Mas quando nós olhamos o índice Big Mac, na realidade, atualmente, ele está em 20%. Então, essa ideia de que nós desvalorizamos o real e estamos melhorando a competitividade no câmbio, ela não está muito bem correta, porque o que aconteceu foi a valorização do dólar em função da recuperação da economia americana, e todas as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar. Então, o Brasil não foi diferente dos outros. Então, na realidade, nós vamos agora consolidar os dados agora de 2013, mas a percepção que a gente tem é que não mudou muito na questão cambial. Então, nós não consideramos, nesta análise, a questão cambial, deixamos aqueles 30, aqueles números lá, sem considerar a questão cambial. E aí nós entramos aqui agora na diferença de preços no mercado interno entre o produto importado e o nacional. O produto importado tem o imposto de importação, né? Então, há uma percepção, e isso é muito difundido no exterior, de que a economia brasileira é extremamente protegida, que as taxas de importação são altas, quando na realidade, quando a gente vai no número e olhar a taxa real, nós não somos, não é nada disso que acontece, entendeu? Ela é bastante baixa em relação ao máximo, né? Quando a gente pega os 35%, que é o limite da OMC, entende? Então nós não estamos tão ruins. Essas daqui são as taxas de importação desses países selecionados. E quando nós vamos olhar o diferencial de preços no mercado interno do importado e o nacional, né, excluindo a questão cambial, nós ainda vamos ver que o produto importado tem uma vantagem de 18% em relação ao produto nacional. Quer dizer, nós fizemos aquela análise do custo Brasil, uma parte compensada pelo imposto de importação, mas mesmo assim ainda nós continuamos em desvantagem. O imposto de importação está longe de compensar as nossas ineficiências aqui internas. A gente lembrando que os países que exportam para o Brasil, eles exportam totalmente livre dos seus impostos internos, né? Coisas que a exportação brasileira carrega uma série de impostos, né? Essa é uma luta aí que a gente está tendo no sentido de desonerar realmente as exportações, toda a cadeia, limpar tudo que é imposto para não exportarmos impostos. Os outros países, eles não fazem isso, entende?
Então, nós temos aqui, excluindo, tem o custo Brasil, excluindo o imposto de importação. Com os parceiros nós temos essa desvantagem. Com os países desenvolvidos, temos essa 15%. Com os países emergentes, 21,5%. E com a China, 18%. Então, realmente, nós não estamos bem no quadro de competitividade. E aí vem a pergunta, bom, e o que nós vamos nós vamos fazer? O que deve ser feito? Né? Só para mostrar aqui um gráfico aqui, esse daqui então é o diferencial de preços internos de produtos da indústria de transformação brasileira contra os importados, né, que eu já tinha mostrado. E aqui seria considerando a defasagem cambial. Esse número é do ano passado. Esse ano nós vamos recalcular com o novo patamar de taxa de câmbio, mas, segundo os estudos estão indicando, não vai mudar muito. Quer dizer, eu mesmo tinha excluído, quando fui rever os números, eu falei, não, vou deixar a taxa de câmbio porque já houve uma desvalorização do real que matou. A desvalorização do real está nessa faixa dos 14% esse ano. Então, isso matou a questão do câmbio. Mas, na realidade, não é bem assim. Pode ser um pouco menos, tal, mas não zerou. Né? Por quê? Porque é aquele fator que eu tinha comentado. O real desvalorizou junto com a maioria das moedas em função da valorização do dólar. Não é? Então, esse daqui seria então o quadro considerando o câmbio. Antes de terminar, só comentar, bom, aí o que a gente tem que fazer nisso, né? Eu acho que o setor industrial, ele está se mobilizando, primeiro para conhecer essa natureza dessas questões, né? Onde que realmente pega o que é importante, e realmente nós temos que empreender uma grande ação institucional junto à comunidade, primeiro a comunidade própria da indústria, a indústria ter consciência do que ela está impactando, que não é só dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa ela sabe o que fazer, sabe como competir, essa é a vocação empresarial, mas que quando ela sai para fora, ela está sendo impactada por ações que dependem de políticas firmes de governo. Decantado, né? Anos que a gente fala, reforma tributária para cá, para lá, mas não, é isso mesmo, nós temos que continuar essa luta para tirar essas distorções que nós temos. Nós tivemos aí, durante o ano passado e esse ano aí, ações aí para reduzir a guerra fiscal, né? Que realmente estava agravando, que agrava mais ainda essa situação, né? Procurar também resolver essa questão de impostos com relação aos produtos importados em função de incentivos estaduais. Mas tudo isso daqui vamos dizer, é uma parte, eu diria até uma parte pequena. A parte grande mesmo é a tributação, é o maior fator realmente que impacta negativamente na competitividade da indústria. Então, nós temos que trabalhar, muitas vezes, que a gente fala, a gente tem que ser muito mais eficiente do que qualquer produtor lá fora, para podermos compensar essa. Nós estamos com muito sacrifício, estamos em pé, a indústria está em pé, né, abalada, tudo, porque realmente ela trabalha com níveis de eficiência. Isso aqui seria uma outra apresentação, né, que a gente pode mostrar os níveis de eficiência da economia, da indústria de transformação brasileira dentro dos seus limites, né? E por quê? Porque isso é por causa desses desafios, dessa nossa grande ineficiência do Estado brasileiro nas suas políticas em relação à economia, ao crescimento da economia e à geração de emprego. Bom,
Era isso que eu queria colocar para vocês e eu agradeço a atenção. Obrigado.